Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde trazemos notícias diárias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Pessoal, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever, certo? É só clicar no botãozinho aqui embaixo, deixar o seu like e ativar o sino para vocês receberem notificações sempre que surgir um vídeo novo, tá bom? Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando a respeito do Choque Rei, que vai ocorrer amanhã, às 17h30, lá na Arena Barueri, né? O São Paulo que tem o retorno de uma peça importante aí, né? Nós vamos estar vendo aí que o Oscar, ele foi relacionado para a partida, certo? Porém, nós vamos ter uma baixa, né? O Lucas, ele não vai estar presente. Ele foi poupado, né? Já que o São Paulo vai estar jogando em um campo sintético, né? Então, a diretoria, junto com o técnico, acharam melhor preservar o jogador, né? O Lucas que acabou de voltar de uma lesão, né? Nós vamos estar vendo também, né, uma informação que surgiu sobre o Matheus Alves, né? O CSKA está interessado no jogador, né? E vamos ver o que o São Paulo, que atitude o São Paulo vai tomar, né? São Paulo, que tem passado por uma situação financeira não muito boa, né, acaba de receber essa proposta e nós vamos estar vendo o que pode acontecer nesse vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Senhoras e senhores, estamos de volta, hein? Porque tem jogo nesse fim de semana, e não é qualquer jogo, não, é Choque Rei, meu amigo. Choque Rei em Barueri, e por isso que a gente está aqui para falar sobre esse jogo. Quem será que vai se jogar com? Quem será que o Zubeldia vai escalar? Quem não vai escalar? Tem a arbitragem, tem o Palmeiras levando esse jogo a sério, promoção de ingresso e tal. Muitos assuntos aqui. Estou ao lado de Arnaldo Ribeiro, e eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio da KTO. Estamos na Liga do Milhão da KTO. Você pode entrar também e concorrer a prêmios de até 1 milhão. Eu já dei o meu palpite sobre São Paulo e Palmeiras de São Paulo, o Arnaldo também. E a gente vai cravar dessa vez. Você usa esse QR Code que está na tela, usa o link que está na descrição e venha com a gente. Vá na KTO, dê o seu palpite com parcimônia. Jogo para maiores de 18 anos. KTO, dê lá o seu palpite na KTO, que apoia o canal Arnaldo Etironi. Muito bem, Arnaldo. Tem uma discussão muito importante que é sobre vai com o time completo, não vai com o time completo? Eu vou mudar a minha conexão, se der algum problema, você continue falando, hein? Eu vi que você está com a conexão meio tipo gramado sintético, mas não tem problema não. Aliás, você fez uma enquete no nosso canal do YouTube sobre preservar ou não jogadores, né? E, curiosamente, a enquete do nosso canal do YouTube, maciçamente, a galera respondeu mais de 2.500 votos para preservar jogadores, para não ir com a força máxima por conta do gramado, né? Um choque rei por conta do gramado sintético. Eu fiquei até impressionado com o número. Isso, inclusive. Então, né? É também a minha opinião, mas eu não achava que fosse a opinião da massa, né? E de fato, dá para a gente entender que no São Paulo, no clube, nos jogadores, na comissão técnica e entre os torcedores, existe um trauma em relação a essa praga do gramado sintético, depois de tantas lesões, né? E aí, as mas opções... Você também, só uma coisa rapidinho, você não acha que também tem um entendimento de que, cara, esse é um jogo osso, São Paulo, enfim, pode não ter uma boa chance de não vencer esse jogo, ou de empatar, ou sei lá o quê, e que, portanto, o que importa é o... Olha lá, ó. Daqui a pouco tem um homem surpresa aí. Tem um homem surpresa, daqui a pouco aparece aqui. Homem surpresa. Também o entendimento do que é importante para o São Paulo. Libertadores. Sim. Eu tô certo? Quarta-feira tem Libertadores. E mais do que isso, né? A questão de não aumentar a chance de lesão nessa parte final da maratona antes da parada para o Mundial, né? Isso. E aí, alguns desses jogadores do São Paulo, dos principais, tiveram lesão recente no gramado sintético, né? E o mais recente foi o Caleri, que está fora da temporada, era o capitão do time. Isso traumatizou ainda mais o grupo de jogadores e o clube, né? Sim. Então, muito da escalação, da decisão, da relação dos jogadores tem a ver, sim, com o gramado sintético de Barueri.
Não é o do Allianz, é de Barueri, mas tem a ver com o gramado sintético. Essa é a questão para esse jogo. Muito mais do que o adversário, enfim, o estádio, é a questão do gramado. Né? Questão do gramado, exatamente. Enfim, vamos falar então quem deve estar fora, quem deve estar dentro, com essa possível poupada de jogadores aí. Mas é o seguinte, Arnaldo, o que a gente não vai poupar mesmo é desconto. Desconto para a galera. Aqui, ó. Bom, então vai poupar. Agora a questão é, vai poupar quem? Lucas, ele já está um pouquinho mais em forma. O Oscar está voltando agora. Mas parece que o que vai acontecer é justamente o Oscar está disponível e o Lucas fora. É isso? Perfeito. Essa é a novidade na lista de relacionados. Na prática, da lista de relacionados do jogo do Alianza no Peru, sai o Lucas, entra o Oscar. Curioso, né? O Lucas voltou a sentir? Não necessariamente, não. Uhum. O Lucas está traumatizado com o sintético? Sim, ele no último jogo com o Palmeiras, curiosamente era o Palmeiras, ele teve essa lesão no joelho de impacto, né? Não foi nenhuma torção, que o tirou do gramado por 2 meses. Bom, em detalhe, ele é o cara que se colocou à frente nesse negócio de contra o sintético também, né? Também tem isso. Perfeito. Ele é o líder do movimento. Deu entrevistas depois da lesão, falando também sobre o sintético. E aí, acho que tem um detalhe também último, talvez que explique essa ausência dele, que é a forma que ele joga. Uhum. Em relação ao gramado sintético e a forma que o Oscar joga em relação ao gramado sintético. Né? O Lucas é um jogador... O Lucas carrega a bola. Velocidade, carrega a bola. E de choque. Né? Isso. O Oscar é um jogador que toca, sai, que evita choque. Né? É um pouco diferente. Né? É como se o Lucas fosse... Vamos pegar alguma comparação com o Palmeiras. O Paulinho... E o Oscar fosse mais Felipe Anderson, né? Tipo, tac. Né? Uma coisa assim. Estou dando só uma ilustrada numa comparação. E, na realidade, eu acho que para a função que o Lucas exerce, o São Paulo tem, se for a função de meio no banco de reservas, o próprio Oscar, que pode entrar num período, o Luciano. Uhum. Na função e o Matheus, que provavelmente vai começar o jogo, né? Tô imaginando que o Matheus continue de titular. Certo. E no lado do campo, não tem tanta gente, mas se ele começar com a gente vai tentar projetar o time com a linha de 5 disfarçada, que tem marcado o São Paulo nos jogos fora de casa, lá, Cédric e Ferrarese, ele tem no banco pro lado o Ferreirão. Ferreirão, né? Exato. E então, do outro lado ele tem o Ferreirinha também. O Ferreirinha também, assim, eu acho que como o Matheus começaria jogando, mas estou falando assim para uma alteração. Sim, né? Sim, entendi. E aí, acho que o Lucas possivelmente, se não iniciaria, acho que muito provavelmente iniciaria o jogo contra o Libertad, na minha visão, na quarta-feira. Nessa... em casa, gramado natural, outra coisa, né? Outra configuração. Outra configuração. Agora, o Oscar não deve começar, né? Não vai começar, isso com certeza. Nem ele, nem o Pablo Maia, esses que voltaram... Não, porque não pode ter uma loucura de, vamos pôr Alisson, Oscar e Marcos Antônio. Não vai ter aquele o Oscar de volante, né? Como foi a última partida contra o Palmeiras. Sim. Não, ele não ficou 2 meses parado, mas ele ficou 40 e poucos dias parado, né, Oscar? Desde a lesão que se agravou no jogo contra o Tadieres, né? Agora, dito isso, como deve ser o time, hein? Vamos pensar aqui. Então, outro dia você não quis falar, mas agora é hora. Agora falta um dia. Não, eu tenho acertado muito, então não quero parecer um pouco soberbo, né? Sim, vamos lá. Rafael... Não, só um adendo. Em relação ao Oscar, eu acho que é muito importante a presença dele nos Jogos do São Paulo como mandante. A partir de agora, até essa... Então, Oscar, o São Paulo vai jogar... Lucas. O Oscar, né? Sim. Então, assim, o São Paulo vai jogar no Morumbi muitas partidas depois do Palmeiras. Vai jogar Libertad e Talheres Libertadores. Vai jogar Grêmio, Mirassol, Vasco, Brasileiro. Sim. E acho que o Oscar precisa estar bem. Que é hora de fazer tudo antes da parada. Tudo antes da parada. Vamos lá. Rafael, porque o São Paulo não pode revezar mais goleiro. Né? Então, eu imagino que o São Paulo jogue o time que tem jogado fora de casa.
basicamente a mesma coisa. Ferrarese, Juan, Alan Franco e Enzo. Segunda linha. Ou Wendel, sei lá. Wendel. Aí acho que depois que o Enzo foi bem contra o Estevão, duvido que ele vai colocar o Wendel. Eu também acho. Não, mas acho que seria razoável que jogasse com o Wendel. Embora, se a gente reparar, isso já mudou em algum momento, mas ele tem, às vezes ele coloca o Wendel em jogos que a gente não imagina, né? Jogo contra o Libertad, verdade, contra o Galo. Uhum. Eu acho que esse revezamento da lateral esquerda ela tem menos impacto, embora sejam jogadores bem diferentes, como você falou. E aí o Alisson não pode sair, né? Aí tem a questão, Marcos Antônio Bobadilla. Marcos Antônio estava suspenso no Brasileiro. Então ele não. Deve ser ele, né? Imagino que ele vai jogar. E aí acho que não tem muito segredo. O André joga, o Ferreirinha joga, o Alves joga. Acho que vai ser. É o time mais jovem, mas bem preparado fisicamente. Eu imagino que seja assim, com um banco aí mais recheado. Alisson, Marcos Antônio, Matheus. E aí, Cedric na segunda linha, não é ponta, mas assim. Ou Cedric, Ferreirão, mas deve ser Cedric. Eu acho que mais para Cedric. André e Ferreirinha. Eu acho que mais para Cedric tem sido assim quase sempre fora de casa, né? E aí o Ferreirão fica como opção para o segundo tempo. Mas eu acho que não tem muito segredo. Aí é importante perceber só uma coisa, Arnaldo. Aí é importante, acho legal, ver que o banco do São Paulo já está um pouco mais recheado. Vai ter possivelmente o Arboleda no banco, não sei se vai jogar, mas vai estar lá. Vai estar Oscar, né? Pablo Maia, o banco Luciano. Já fica, né? O Luciano, já fica um banco que você pode dar uma mexida no time, até para questão física, entendeu? Dá para você fazer alguma coisa, né? Eu acho que se a gente reparar no último jogo da Libertadores, não só no último, mas sobretudo no último, parecia para mim ter claramente um plano para o primeiro tempo e um plano para o segundo, né? O segundo tempo do jogo contra o Alianza entram Lucas, Ferreirão e Luciano, por exemplo. Então, passa a ter possibilidade de mexida no time sem uma queda de rendimento. Pelo contrário, às vezes até de um acréscimo, dependendo da situação, né? Uhum. Bom, o Palmeiras, que tem jogador saindo pela torneira, né? Jogador pra caramba, tá levando esse jogo numa pegada séria, né? Claro, não é que vai levar na brincadeira, mas assim, promoção de ingresso, quer fazer de Barueri, tipo um jogo da virada, assim, né? De Barueri, do tipo assim, olha, agora aqui é nossa casa também, a gente joga aqui, baixou o preço de ingresso lá para baixo, né? Para R$70 o ingresso, então. O mais caro esse. Parece que esgotou, né? Os ingressos, ou vai esgotar tudo, já tá, a galera vai tá cheio, o gramado é sintético. E o Palmeiras é o líder do campeonato, enfim, é o time a ser batido. Também não deve ter grandes mudanças, né? Mas só que tem tanta possibilidade para o Palmeiras que é até difícil falar. É isso, eu acho que essa questão da virada de Barueri talvez seja até uma questão de virada de mandante, né? Que está faltando um pouco para o Palmeiras, né? Perdeu para o Bahia, a última partida jogou em casa no Brasileiro, é o líder do campeonato, mas muito pelo aproveitamento como visitante, né? Então acho que o Palmeiras tem esse desafio, encher o estádio. A previsão é que, se não bater o recorde, chegue na mesma proporção daquele Palmeiras e Corinthians, daquele gol do Garro de falta no final, né? Que foi o dia que o Barueri estava mais cheio, então vai ter um outro tipo, uma pressão grande, né? O Palmeiras de fato está levando muito a sério esse jogo. Vai ser uma pedreira, né? Vai ser uma pedreira. E o São Paulo, que vem nessa série invicta, talvez, né? 12 jogos invicto, caramba, desde o jogo do Palmeiras, do pênalti do Vitor Roque. Vamos lembrar que o último encontro foi aquele, né? Isso. O São Paulo não perde desde aquele jogo do Palmeiras. Talvez experimento seja o jogo mais difícil do São Paulo até a parada. De toda a maratona de 20. Sim, né? Provavelmente, sim. É o jogo mais difícil da maratona. O adversário mais forte fora de casa. É isso. Ainda bem que pelo menos tem alguns jogadores meio voltando, mas assim, vai ter uma pedreira. Se der um empatezinho, eu fechava fácil. Eu também. Agora, agora a gente quer o empate. Agora, você não pode empatar na hora de você comprar as suas garrafinhas da Gol Klein, não é isso? Rafael Klein, do Rio Grande do Sul. Eu estava
duvidando que a comissão de arbitragem, que é comandada por um paulista, o Rodrigo Sintra, escalasse um árbitro de São Paulo depois do que o Flávio de Souza fez no último confronto do pênalti do Vitor Roque, foi escalado o Klein para o jogo, para arbitrar a partida. Você acha? Cara, eu acho ok. Espero que ele não... É uma questão que ele vai ter sangue frio, né? Porque é um típico jogo em que o mando vai contar muito, né? Torcida única, caldeirãozinho e tal, que ele mantenha frieza nessa coisa. Espero que ele não interfira no jogo, literalmente. Muito bem, quem é o homem misterioso que está aí, hein? O homem misterioso saiu para dar uma caminhada. Sério? Brincadeira, é sério, meu. Então, não vamos saber quem é. Não vamos saber quem é. Não sei se vocês especulem O homem aí. misterioso veio. Veio o homem misterioso. Veio. Quem é o homem misterioso? Finalizar Apareça o veio. homem misterioso. Dê o seu recado. Isso. Ele veio numa pegada morto muito louco, hein? Cuidado. Dá uma olhada. Vem. Homem lá, misterioso. Vem cá, homem misterioso. Ó, passou. De costas, ó. Aí já dá para saber. A galera, Já deu para saber? Essa juba Não grisalha, a galera se sabe. Se ele quebrar esse negócio da Juliana, a Juliana vai matar. Ó, Ih. Olha, tipo... Vai, aparece aí. Tem que aparecer agora, o homem misterioso. Nós vamos encerrar isso aqui. Manda um beijo pra galera aqui, ó. Ó. Aê. Olha ele aí. Homem misterioso, É o seguinte, Maurício Barros. Um ponto amanhã. Um ponto amanhã. Eu não quero em campo, não quero Arboleda, não quero o Alisson, não quero o Oscar e não quero o Lucas. O resto pode jogar. Então, nós vamos falar, você vai ver esse Narração vídeo no 3Z amanhã, hein? Narração 3Z, eles estarão em Barueri. Isso, lá, ao né? vivo. Lá. E... Vai tentar pegar um ponto assim, entendeu? Ó. Isso. Disfarçado, infiltrados. Aí, ó, tá Estamos vendo? infiltrados em ambiente hostil. Exato. Narração, pré-jogo e jogo no 3Z. 16 horas a partir das 16, o pré-jogo lá direto da Arena Barueri. Pré-jogo é com eles no 3Z. Nós vamos dar aquela pingadinha. Pós-jogo aqui. Jogo é 17h30. Sim. Né? 17h30, galera. Pós-jogo 19h30. Ao vivo aqui, 1 ponto. Projeto 1 ponto. Agora sim, falando de Matheus Alves, hein? Falando de Matheus Alves. Porque, segundo o André Hernan, o CSKA está de olho no Matheus Alves. Matheus Alves é um dos jogadores que subiram recentemente das categorias de base, vem recebendo oportunidades no profissional, e segundo o André Hernan, o CSKA Moscou tem monitorado e tentará a contratação do jogador. No momento, prepara uma oferta para enviar ao tricolor paulista, que é detentor de 90% dos direitos econômicos do meia. Segundo o Hernan, o valor da oferta pode atingir 15 milhões de euros, cerca de 98 milhões de reais, sendo 10 milhões de euros, ou 64 milhões de reais, fixos, mais 5 milhões de euros, 32 milhões de reais, com o cumprimento de metas. Lembrando que o contrato de Alves com o São Paulo é válido até dezembro de 2028. Então, uma oferta que pode chegar aí próximo dos 100 milhões de reais. Eu falei aqui ontem mesmo, no nosso boletim da manhã. Alguém vai ter que ser vendido. Com essa situação do São Paulo, alguém tem que ser vendido. Isso, infelizmente, vai ter que acontecer. É uma necessidade. O São Paulo se colocou nessa situação, as gestões anteriores, as últimas gestões, incluindo a atual, colocaram o São Paulo nessa situação e não tem outra alternativa senão vender jogadores. Dentre os que surgiram, dentre os que vêm ganhando oportunidades no São Paulo agora, considerando que o Pablo Maia se lesionou e que o Pablo Maia perdeu muito valor no mercado, isso é fato, quando o jogador tem 2 lesões sérias, ele perde valor no mercado, eu acho que o Alves é a peça que eu colocaria na frente, na lista de vendas. Por quê? É um garoto muito bom, é verdade, mas é um garoto que, na posição ali dele, tem outros jogadores que podem exercer a função, que é o Oscar e o Lucas. Então, seria a menor perda técnica para o time, pensando no resto de 2025, por assim dizer. Por isso, eu acho que o Alves ele poderia ser a primeira opção de venda. Agora, 100 milhões é o valor? Eu acho 100 milhões um valor alto. Para um jogador que chegou agora, que subiu agora, eu acho um valor alto. Então, se chegar, eu acho que o São Paulo poderia sim pensar em vender o Matheus Alves
já nessa janela de meio do ano. Agora, pensando no jogador, eu se fosse jogador, é claro que eu não estou nessa posição, é claro que se chega uma proposta para mim gigantesca nesse momento, eu iria para onde quer que fosse. O jogador pensando em competitividade, eu não sei se o mercado russo é o melhor. Lembrando que a Rússia está desafiliada de todo mundo, né? Por conta da guerra com a Ucrânia. Então eu não sei se eu, se fosse jogador, iria para o mercado russo. Mas cada um é cada um, né? Cada um tem as suas prioridades. E a gente nem sabe se o Alves realmente gostaria de ir para a Rússia. Enfim, deixa eu ver o que vocês estão comentando. O Kaique Alves mandou, ele será burro pra caramba se for para a Rússia. Eu também não concordaria se ele fosse para a Rússia. Eu não acharia que seria competitivamente inteligente se ele fosse. Mas aí cada um tem suas prioridades e é isso. Vamos lá. O Simba mandou, o triste é que não tem como o clube barganhar muitas propostas recebidas. O mundo todo sabe que está endividado até onde não dá. Exato. Esse é o problema. São Paulo fica refém. Todo mundo sabe que o São Paulo está devendo, o São Paulo fica refém. Aí não dá. A Mari Pavese mandou bom dia. Bom dia, Mari. Chegou agora, cenou, faz parte. Marcos Vinícius, São Paulo tem 90% do Alves. Valor baixo, porém precisa vender. É isso. O Wendel Santos vai vender, o dinheiro vai sumir. Vai ter que ser destinado completamente para pagar a dívida. O Carlos para o nosso Kaique Silva e falou que para comprar alguém no meio do ano vai ter que vender. Eu nem acho que tenha grande necessidade de comprar alguém, de contratar. Acho que o elenco do São Paulo, ele com todo mundo saudável, ele é relativamente forte. Então, e a questão do centroavante, eu acho que o São Paulo está bem servido com o André Silva e com o Rian Francisco ganhando oportunidades. Não sei se o Anderson Augusto mandou, ideal seria os 100 milhões fixos, mais um qualquer por metas. Mas estamos daquele jeito, né? Não tem muito como barganhar. Ir para a Rússia é só ele pensar em dinheiro, porque não é um bom plano de carreira no futebol. Times da Rússia não disputam campeonatos internacionais. É isso. Eu também acharia um problema. Eu acharia um problema você ir para a Rússia enquanto jogador, né? Ainda mais nesse momento. Mas vamos ver. E a Mari já comenta aqui, seria trocar um possível futuro de sucesso pela conta bancária. Mas é isso, não tem muito como segurar. Não tem como segurar. É muito complicado. Hoje não tem como. Não tem como segurar, você precisa vender. São Paulo tem meta de vendas. E dentro dos garotos, pensando nesses três, né? Rian, Lucas Ferreira e Matheus Alves, eu venderia primeiro o Matheus Alves. Porque eu acho que o Rian, ele pode render muito dentro de campo e fora dele. O Rian, ele é um cara muito acima da média e o São Paulo pode tirar muito com ele. E o Lucas Ferreira é um cara que já chegou entregando muito também para esse time de São Paulo. Então, eu acho que o São Paulo perde mais hoje se perde o Lucas Ferreira do que se perde o Matheus Alves. Essa é a minha opinião. Aí o Ian disse a pergunta, temos necessidade de comprar o Tressoldi e o Marcos Antônio? Eu acho que não. Com o Tressoldi não tem necessidade nenhuma de comprar. O Marcos Antônio, com a volta do Alisson e do Pablo Maia, ele até perde um pouco de espaço, né? Mas ele vinha jogando bem. Então, talvez esse seja o reforço para esse meio de ano, entendeu? Talvez esse seja o grande reforço que o São Paulo precisa nesse meio de ano. Um cara que já está no elenco e que já mostrou que pode render. Então, eu acho que talvez o Marcos Antônio poderia ser uma compra inteligente, porque é um cara que já está adaptado ao clube. O Juan Tressoldi eu não compraria. Não compraria, não. Mas, enfim, essa é a informação do André Hernan com relação ao Matheus Alves, uma proposta que pode chegar aí da Rússia no valor de 100 milhões, com uma parte fixa e outra parte com relação a cumprimento de metas. Só para fechar o assunto, a Mari comenta aqui, Boni, comparando com o valor do Juan, o Alves está muito barato. Mas é por isso, porque o São Paulo no mercado está exposto. São Paulo no mercado está completamente exposto, porque todo mundo sabe que está devendo. Então, ninguém vai oferecer uma bolada para São Paulo, porque sabe que São Paulo não tem nenhum poder de negociação nesse momento. Aí fica muito complicado. Enquanto não corrigir isso aí, enquanto não sanar as dívidas, a gente vai ver isso cada vez acontecendo com mais frequência. O Palmeiras está completamente saudável financeiramente e consegue vender um jovem zagueiro a preço de atacante, a preço de centroavante fazedor de gols para o Manchester City, como foi com o Vitor Reis. Situação de cada clube. Colocaram o São Paulo nessa situação. Agora a gente tem que ver isso acontecendo e não tem muita escolha. Voltou. Chegou o Gabriel Sá.
Ô, louco, tá de Jovem Pan. Olha só, estileira, hein, pai? Bom dia, meu caro Vitor Boni. Tudo bem com você, com a nossa audiência? Seguinte, entrei aqui, estou na prévia dos comentários da Paulista Cup, que Da da Jovem grande Pan, Paulista né? Cup. Nossa querida Paulista Cup aqui. Então, entrei do outro CNPJ, mas só para passar alguns pontos contra essa situação do Matheus Alves, né, que foi noticiado aqui. Nosso boletim da manhã, de fato, CSKA, então, sondou com essa possibilidade de oferta, seriam 10 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros condicionais a metas aí, então, a oferta que deve chegar aí para o São Paulo nos próximos dias. Eles já deram esse ok para o staff, né, do Alves, e aí deve chegar para o São Paulo nos próximos dias / próximas horas. E aí, Boni, quando você fala dessa oferta, você fala de um clube que vai precisar, de forma notória, de forma já pública, vender essa temporada no meio do ano. Então vai precisar fazer alguma venda. O São Paulo pode ser que seja esse negócio aí do Alves, mas neste momento, pelo que eu tenho de informação, o São Paulo não tem muito interesse nesse molde de 15 milhões de euros, sendo que apenas 10 são fixos, né? Então pode esperar chegar uma oferta um pouco melhor aí, que seja 15 milhões fixos, mais um valor em metas, tal, para tentar consumar essa venda. O fato é que São Paulo vai precisar vender, e aí talvez não seja apenas um, né? Talvez São Paulo precise vender 2 aí, jogadores para essa janela, e aí vai ser um ponto de ser muita preocupação. O Maia já era uma venda considerada quase que certa, né? Então estava quase certo que o São Paulo iria vender o Maia. Ele teve uma lesão, que acho que tira um pouco esse mercado. Talvez saia Alves e mais um, né, Boni? A gente vai tentando aí também, claro, dosar a expectativa do torcedor, mas o fato é que o Alves é um nome que sim tem essa possibilidade aí de venda, e aí o CSKA Moscou vai fazendo esse movimento aí para tentar tirar o meia do São Paulo. Eu acho baixo o valor, Boni. Acho que dá para chegar em uns 20 milhões de euros aí, ou 15 fixos mais 5 em metas. Acho que dá para chegar aí pelo menos em 20. Aí seria uma venda já assim, satisfatória, e aí por óbvio você não é uma linha reta, né? O Alves, ele apresenta oscilações naturais de um jovem, mas também apresenta boas partidas, né? Então a gente está sempre no risco quando fala de um cara da base, de um jovem que vem de Cotia. Hoje, dos 3 que vieram da Copinha, o menos usado é o Rian Francisco, mas esse é o único que eu não venderia nesse momento. Para mim, ele e o Lucas Ferreira não são, assim, não estão à venda para essa janela, porque acho que no fim do ano, cara, eles vão estar valendo muito mais, caso tenham sequência, caso tenham mais tempo de jogo, o Rian principalmente. Mas eu vejo que o Alves pode ser uma venda, assim, cara, até considerada pelo clube, mas é um pilar importante também no meio do campo. Ele vem jogando, ele vem conseguindo participar, e por 10 milhões de euros fixos apenas eu não venderia, Vitor Boni. Eu também não venderia o Rian Francisco, não. Até o Anderson Augusto fala aqui, uma pergunta aí. Hoje o Matheus não estaria mais valorizado até que o Rian, porque ele vem jogando em outro... Não, perdão a ignorância. Eu acho que sim, tá mais valorizado. Mas o que o São Paulo tem potencial de venda com o Rian é muito maior do que o do Alves, né? O Rian é um cara completamente diferente de tudo que a gente tá vendo por aí. Então o Rian é uma joia mesmo. Eu também não venderia, não. Eu acho que o Alves é o que menos traria prejuízo técnico para o São Paulo nessa sequência de temporada. Você falou aí sobre o São Paulo, informação importante sobre o São Paulo não entender como ideal esse formato, com 10 milhões fixos e 5 por metas. Também acho que não é, mas é isso que a gente estava falando aqui, estava conversando com o pessoal aqui no chat. São Paulo hoje está exposto completamente no mercado. Todo mundo que vai negociar com o São Paulo sabe que o São Paulo está completamente endividado. E aí entra aquele ponto, né, Boni? Entra aquele ponto, né, que você falou, poder de, assim, cara, barganha, e acho que é muito isso também. Pega o Palmeiras, por exemplo, cara, ele não precisa vender o moleque hoje para pagar a conta de amanhã, né? Então isso dá mais poder de você escolher ofertas. O mercado também entende que vai precisar pagar um pouco mais para liberar aquele garoto. O São Paulo, por sua vez, né, por mais talentoso que seja o Alves, por mais talentoso que seja o Lucas Ferreira e o próprio Rian Francisco, tem essa urgência, entre aspas, de venda, né? Então a gente espera que faça bom negócio. Eu não tenho muita expectativa nisso, mas a gente fica com essa esperança, com esse fiozinho de esperança, pelo menos, Vitor Boni. Fala, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Nós vimos aí o Arnaldo e o Tirone, né? Eles fizeram uma análise da partida de amanhã, do Choque Rei, que vai ocorrer às 17h30 na Arena Barueri, né? E nós vimos aí uma notícia não tão boa, né? Que o Lucas, ele foi preservado, né? Ele não vai entrar em campo, não foi relacionado, né?
Em parte é uma notícia boa, né? Porque o Lucas ele acabou de voltar de uma lesão, né? Então acho que expor ele para jogar logo em um campo sintético novamente não seria uma boa alternativa, né? Já que a lesão dele foi causada pelo impacto, né? Na queda que ele teve, né? E acabou causando um trauma no joelho. Então ele acabou de voltar, né? Tem 2 partidas jogando, né? Entrando no segundo tempo, né? Tá pegando o ritmo de jogo, então é uma boa não colocar ele para jogar, né? No momento. Por outro lado, o Oscar foi relacionado, né? O Oscar tá voltando de lesão também, né? Provavelmente não vai ser titular, vai entrar no segundo tempo, faltando uns 30 minutos mais ou menos, que é para ele pegar o ritmo de jogo, né? Novamente. O Arboleda e o Pablo Maia também, né? Devem estar presentes, mas acredito que nenhum deles vai ser titular, né, na partida. Deve entrar no decorrer do jogo, né? Nós vimos aí também uma notícia do Matheus Alves, né? Que o CSKA da Rússia ele demonstrou interesse, né? No jogador, né? E vamos ver aí o que é que pode acontecer, né? O São Paulo não vive uma situação financeira muito boa, né? Todos estão cientes disso, inclusive esses clubes, né, que ficam monitorando, né? Então o São Paulo não tem um poder de negociação no momento, né? Então eles acabam fazendo propostas muitas vezes que estão abaixo, né, do que poderia ser feito, né? Essa, por exemplo, na minha opinião, não foi uma tão boa, né? Embora o Matheus Alves tenha poucos minutos em campo, né? Mas acho que o São Paulo poderia conseguir uma proposta melhor se aguardar mais um pouco, né? Acho que foram feitas uma proposta de 10 milhões, né? Pagando diretamente o São Paulo, e mais 5 milhões caso o Matheus Alves ele alcance alguns objetivos lá no clube. Eu acho que dá para o São Paulo aguardar um pouquinho mais e fazer essa venda. Mas o São Paulo também não pode perder certas oportunidades justamente por isso, né? Por causa dessa situação financeira que ele está, né? O São Paulo tem metas, né, de vendas para alcançar um determinado valor. Então vamos aguardar aí e ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, tá bom? Então, mais uma vez, peço que vocês se inscrevam no canal, vai estar me ajudando muito. Deixe o seu like e ative o sino para receber as notificações, tá bom? Lembrando que os créditos do vídeo estão na descrição, certo? Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.